Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração de sangue de todos os profetas, derramando desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando hoje Santa Teresa d'Ávila, nós contemplamos a bondade de Deus que não cansa de enviar pessoas que falem em seu nome e que reconduzam a humanidade ao seu amor. Santa Teresa é, sem dúvida alguma, uma das mulheres que mais se destacou na história da Igreja e da humanidade. Foram inúmeras, mas Santa Teresa tem um brilho muito especial, pela coragem e também pela confiança que ela tem em Deus. Confiança que ela alcançou passo a passo numa vida de oração verdadeira e na escuta atenta do Evangelho. Quando nós olhamos uma pessoa como Santa Teresa d'Ávila, nós devemos olhar um ser humano que se deixou modelar pelas mãos do Espírito Santo. De fato foi assim. E assim como foi para ela, pode ser para cada um de nós. Nós precisamos ter essa docilidade de nos deixarmos modelar pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente não consegue modelar algo que fica sempre em movimento, que não fica quieto. E muitas vezes Deus não realiza em nós o que nós precisamos, porque nós mesmos não permitimos. Entregar-se confiante a Deus é, sem dúvida alguma, um desafio grande, porque a gente sempre tem essa tendência a desconfiar de tudo e de todos, se desconfia até de Deus. Hoje nós estamos celebrando o Dia do Professor.
Quis a providência que essas duas datas estivessem unidas. Santa Teresa d'Ávila, uma grande professora de espiritualidade, e os professores que são formadores de consciência, pessoas capazes de transformar o mundo através da firmeza dos ensinamentos que transmitem. Mas o professor e a professora devem ser também homens e mulheres de oração, coisa rara nos dias de hoje. Precisamos cada vez mais, queridos irmãos e irmãs, voltar nossa atenção para a oração. A oração é a maneira com a qual Deus vai modelando a nossa vida. E nós precisamos entregar-nos à oração. Não a oração feita de qualquer jeito, aquela oração rápida, cheia de má vontade e de preguiça, ou então aquela oração interesseira, que é só no momento que está precisando e depois esquece. A oração deve ser aquela alimentação prazerosa que nós ficamos esperando o momento de degustar. Nós temos que adquirir esse gosto pela oração. E é possível, só depende de nós. Muitas vezes nós temos essa tendência a achar que o santo, como Santa Teresa, foi alguém que já desceu do céu pronto e acabado. Graças a Deus que essa mentalidade está mudando. E muita gente já consegue perceber que a santidade se constrói passo a passo, dia a dia. De modo especial, combatendo a maldade. É a primeira coisa que nós temos que combater, a maldade. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo fala da maldade daqueles que trucidavam os profetas. Quem eram os profetas? Pessoas corajosas, homens que vinham para proclamar aquilo que o Senhor dizia. Como eles eram tratados? Com hostilidade, com violência. Eram perseguidos. Santa Teresa também foi perseguida. Quantos professores que hoje, nas nossas realidades, são perseguidos? Se um professor hoje se posiciona contra as ideologias que estão por aí e defende o Evangelho, ele começa a ser perseguido pelos próprios colegas dentro da classe, dentro da sala onde se reúnem. Hoje a ideia é desligar a fé da vida. Não, o que eu sou da igreja para fora é uma coisa, da porta da igreja para dentro é outra coisa. Quer dizer, daquela porta para cá eu sou cristão, lá fora eu sou cidadão. A famosa laicidade do Estado, o Estado laico. Mas o Estado laico também precisa de Deus. E nós estamos vendo as loucuras que são cometidas quando uma pessoa não tem Deus no coração. Quando uma pessoa se proclama ateu e diz que não confia e não acredita em Deus, ele abre as portas para fazer as piores loucuras. Por quê? Porque é o ensinamento de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que coloca freio nas nossas maldades. Quem não acredita em Deus, deixa a maldade fluir. E aquele mal que sai de si contamina tanta gente. Nós estamos vivendo um tempo abençoado. Ontem, Dom Alberto Taveira, no início da missa das 18 horas, ele falou que o Círio de Nazaré é um grande retiro espiritual que se prolonga por 15 dias. Eu espero que nós estejamos vivendo assim, como realmente um retiro espiritual, limpando o nosso coração da maldade. Tem gente que convive com a maldade como quem convive com um animalzinho de estimação lindo, né? Segura a maldade com todo carinho no braço. Tem gente que a gente olha para a cara e já vê a maldade. Para que isso? Que necessidade tem? Está sempre julgando os outros, sempre esperando o mal para os outros. Tomara que o padre dê mais um passinho para frente e caia daquele degrau ali de cara no chão, né? Tem gente que sempre tem a maldade no coração. Para que isso?
A maldade não nos leva a lugar nenhum. Ou melhor, leva para um lugar onde a gente não deveria ir, né? Para o inferno. Para o inferno. A maldade leva para o inferno. O inferno que é o lugar da ausência total de Deus. A ausência total e definitiva de Deus. Um lugar onde Deus não está presente. Deus é onipresente, mas no inferno não, porque no inferno é o domínio da maldade. E Deus é bom. Deus é bom. Procuremos pensar sobre essas coisas. Nós estamos com todas as coisas, nós estamos com o vento a nosso favor. Nós estamos no mar, no barquinho da nossa vida, e o vento está soprando a nosso favor. O tempo está bom, está maravilhoso, nós temos capacidade de avançar. Nós estamos num período abençoado, que é o período sírio. Mesmo quem nos acompanha pela Rede Vida, pelo Brasil afora, sente o clima que sai daqui do Pará, esse clima de espiritualidade, de fé, de confiança em Deus. Isso nos ajuda a mudar nossas atitudes. Quando eu estava começando essa Santa Missa, eu estava pensando, meu Deus, quantas casas nesse momento com a televisão acesa, ligada, quantas casas nesse momento com o volume alto para ouvir uma celebração que vai daqui do santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Que as bênçãos que saem desse santuário, que o fruto das orações rezadas aqui, que o fruto das santas confissões que estão sendo realizadas nesses dias, abençoe cada lar do nosso Brasil. De modo especial, trazendo para nós aquela convicção de que ou seguimos Jesus e procuramos viver de acordo com o que Ele ensina, ou então não seremos felizes. O Evangelho de hoje nos mostra também que depois que Jesus faz aquela crítica terrível à hipocrisia, à falsidade, aquele pessoal que está ouvindo ele fica aborrecido e começam a xingá-lo, a provocá-lo. Eles queriam encontrar uma maneira de prejudicar Jesus. Para que tanta maldade com uma pessoa que só fez o bem? Mas geralmente é assim. Geralmente é desse jeito. O ser humano não tem muita abertura para reconhecer a bondade. Por quê? Porque às vezes está aprofundado na maldade também. Agora, se nós rezarmos, se nós permitirmos que a palavra de Deus nos direcione, se nós não formos somente aqueles que falam da palavra como se ela fosse um cálculo matemático, mas se nós conseguimos entender que a palavra de Deus é um instrumento privilegiado para o nosso progresso espiritual, a nossa maneira de reconhecer a bondade será muito maior. Nós conseguiremos perceber o bem que estão fazendo para nós, até que naquele momento pareça ser um mal, até que naquele momento pareça que a pessoa que está agindo daquela maneira está querendo ser arbitrária. Quantas vezes isso acontece dentro de casa? Pai e mãe querem livrar o filho ou a filha de uma situação perigosa, e o filho e a filha interpretam que aquilo é o autoritarismo, né? A força do poder que quer agir sobre eles, e eles se rebelam e dizem, não, agora quem manda na minha vida sou eu sou de maior, eu sou dono do meu nariz, o senhor não apita mais nada na minha vida, o senhor não tem mais o que mandar. E de repente o pai e a mãe estão agindo daquela maneira dura para uma finalidade boa, evitar que aquela filha ou aquele filho se arrebentem. Acontece mais. A igreja também, na sua maneira de agir, se comporta da mesma maneira. Hoje existe uma rebeldia enorme contra o ensinamento da igreja. Aquilo que é falado na igreja é taxado pelos meios de comunicação como retrógrada, como autoritarismo, como abuso, contra a liberdade. E o que defendem como liberdade é o que está escravizando o povo. O que é defendido como liberdade é o que está escravizando, o que está destruindo as famílias, o que está acabando com o ser humano, é definido como liberdade. Que contraditório. E a igreja, na sua maneira de ser, uma mãe cuidadosa, às vezes coloca as regras um pouquinho mais duras, não para mostrar autoritarismo,
mas para nos livrar dos males. Hoje nós assistimos, infelizmente, uma desvalorização muito grande da pessoa do professor e da professora. Olhando para vocês que estão aqui na igreja, a maior parte da minha idade e um pouquinho mais, nós nos lembramos como um professor e uma professora era respeitado alguns anos atrás. Nós tínhamos um cuidado com o professor e a professora, nós tínhamos um respeito, uma atenção, nós não ousávamos nem falar uma palavra estranha perto de um professor, de uma professora, pelo profundo respeito que tínhamos por eles. Que Deus ajude a recuperarmos isso, porque o progresso que nós tivemos não foi progresso, não foi. Esse progresso aí que o pessoal fala, essa evolução, infelizmente não foi evolução não, foi formação. Nós deixamos de valorizar as pessoas que contam. A autoridade, por muitas pessoas hoje, é ridicularizada, como se tivéssemos mesmo vivendo numa grande anarquia. Mas o Evangelho é o remédio para tudo isso. Por isso que o Papa Francisco, há um ano atrás, mandou distribuir para quem estava na Praça de São Pedro um livrinho do Evangelho, para cada pessoa. Todo mundo que estava lá recebeu um livrinho do Evangelho. Sabe para quê? Para entender que para todos os males que nós enfrentamos hoje tem um remédio, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo contido no Evangelho. Só depende de nós. Mas nós temos que começar a abrir os ouvidos e acolher o Evangelho, meditá-lo e fazer do Evangelho a nossa regra de vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.